Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação de primeiríssima qualidade para você que quer saber mais do Brasil e do mundo. E, para entendermos a dinâmica dos dias de hoje, um profundo conhecedor do agronegócio, foi ministro da Agricultura entre 1990 e 92, que é o professor Antônio Cabreira, que sabe tudo sobre aquilo que está acontecendo no agro no mundo e aqui no Brasil e trará informações quentíssimas para você. Muito grato por nos receber, Cabreira. Roberto, é um prazer estar aqui no programa Sustentabilidade, tratando de assuntos tão importantes, não só para o Brasil, mas de uma maneira geral para todo o mundo, né? Perfeito. Bom, eu fui pesquisar em 1990 o tamanho da população do mundo, né? Que eu falei, será que eram 6 bi e tal? Bom, 5 bi e 300, né? Parei para pensar que o Cerrado, o Paulinelli já tinha feito alguma coisa pelo Cerrado, mas não era a força pujante que é hoje, né? E hoje o mundo tem quase 8 bi de habitantes, e o Brasil produz 5 vezes aquilo que a nossa população consumiria de alimentos. Qual é a diferença daquele momento, né, dos anos 90 e o século 21 agora, na sua visão? Roberto, é gigantesco, é até difícil em palavras você descrever a mudança que aconteceu no mundo também, mas principalmente no agro brasileiro. Para você ter uma noção, na minha época, a gente buscava e trabalhamos, arregaçamos as mangas para conseguirmos um recorde de safra que gerava em torno de 70 milhões de toneladas de grãos. Hoje o Brasil vai bater 300 milhões de toneladas de grão sem ter um aumento grande na área plantada. Então, nós tivemos uma verdadeira revolução técnica, científica, de eficiência e produtividade no campo. Nós não plantávamos, por exemplo, produtos transgênicos. Hoje o Brasil planta produtos transgênicos. Mas na área econômica, eu diria, foram as mais profundas transformações. E por que eu digo isso? Porque em 1990, quando eu estava no Ministério, o leite era um produto tabelado, a carne era um produto tabelado, a gente tinha organismo como a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, nós tínhamos o CIP, que era o É Controle verdade. Interministerial de Preço, né? Inflação lá em cima. Inflação lá em cima. Roberto, quando eu fui para a televisão e anunciei que o preço do leite, que era tabelado desde o presidente Getúlio Vargas, em 1990 ele foi liberado, aquilo foi assim, foi um terremoto. E a sociedade brasileira ela estava tão adaptada a Brasília. Eram dependentes que ficavam esperando a Sunab, o ministro, olha, o preço do pãozinho, o café eram tabelados. Então a mudança foi. A gente tinha o Instituto Brasileiro do Café, o famoso IBC, É nós tínhamos o mesmo. IAA, o Instituto de Açúcar e Álcool, então você não tinha liberdade para exportar, você tinha cota, no café você tinha o confisco cambial. Enfim, eu posso gastar o resto do programa aqui falando desse terremoto que aconteceu na agricultura. Hoje o campo é outro setor, totalmente liberal em termos de economia, avançou em termos de produtividade, desmamou do governo como ele era antes, né? Tá perfeito. Ministro, em 2008, nós tivemos a crise da Bolsa dos Estados Unidos e, ao meu ver, o Brasil perdeu uma grande chance de atrair dólares para cá. A fuga de capital fez com que a paridade tivesse 1 para 1, né, naquele momento, e isso foi prejudicial naturalmente, para os exportadores, mas as commodities estavam com preço lá em cima, né? Então, me parece que, olhando retroativamente, era um momento de boom e um momento do Brasil se estabelecer no cenário mundial. Isso não ocorreu. E nós estamos agora com prateleiras vazias na Europa. Uma coisa, uma loucura olhar o que está acontecendo lá e com o preço da energia lá em cima, muito maior do que os aumentos que estamos observando no Brasil.
É o momento oportuno para o Brasil expandir mais ainda a sua posição no agro? Eu não diria só no agro, eu diria de uma maneira geral em todo o setor produtivo. Os historiadores, Roberto, até então, eles gostam de classificar a história de uma maneira geral. Nós tivemos aí no século XX aquilo que eles chamariam de o século americano, né? Onde os Estados Unidos vem e exerce a supremacia como uma potência global, enfim. Depois nós começamos com o século chinês, né? Onde houve uma queda no preço das commodities, e houve aquele gigantismo da China na área Sim, industrial, exportando para todo mundo. Hoje, por exemplo, é extremamente difícil você encontrar um país que tenha superávit comercial com a China, tamanha a sim. potência que ela teve. Aliás, o Brasil, não sei se você sabe, em 2021 vai ser o país que vai ter o maior superávit com a China, talvez um É dos poucos incrível. que vai ter, dos três que vai ter Sim. superávit. Agora, isso é uma opinião minha, isso não é de historiador, isso é de Antônio Cabreira, um brasileiro sem ufanismo, com realidade. Eu acho que realmente nós tivemos o século americano, nós tivemos o século chinês. Eu não vou me aventurar a dizer que nós vamos ter um século brasileiro, mas eu não tenho dúvida, Roberto, que descortina para nós aí uma década brasileira. O Brasil tem uma oportunidade única no mundo de se firmar como uma grande potência. E não é um ufanismo, porque nós temos números, nós temos produção, né? Em 2020, o Brasil foi o maior exportador de grãos em valor do mundo. Não vou citar aqui aquilo que todo mundo já conhece, maior exportador de carne, de suco de laranja, blá, 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 uma série de coisas. Mas, por exemplo, o Brasil, ele é o maior exportador de comida halal do mundo. Se você parar e pensar que hoje a gente tem 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo, isso começa a descortinar o que é o Brasil em termos de fornecimento. E nisso Sim. que você colocou, que hoje que era uma coisa impensável antes da pandemia, você vê uma gôndola de supermercado vazia na Europa, isso mostrou e caiu a ficha, voltou aqueles tempos, a gente comentava rapidamente agora da Segunda Guerra Mundial, que é um item que sumiu da pauta, que se chama segurança alimentar. Os países eles estavam preocupados com tecnologia, e que é importante, claro que é importante, mas de repente caiu a ficha e falou, não adianta eu ter o último iPhone, mas se não tiver a comida na gôndola, e aí o que acontece? Entra o Brasil. Então, o Brasil tem, e não é, nós não temos que ter vergonha disso, sabe? O Brasil é uma grande fazenda, o Brasil é um exportador de commodities. Claro que a gente gostaria de, ao invés de exportar o milho, exportarmos o frango, seria muito melhor. Mas os maiores exportadores de commodities também hoje são países de primeiro mundo. Os Estados Unidos é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. A Austrália é um dos maiores exportadores de. Então, a gente tem que parar de ter vergonha. E eu acho que, na realidade, Roberto, o brasileiro, talvez ele não conheça bem esse Brasil do interior. Eu vou lhe dar só um número, só para você resumir, já que você fez uma comparação aí de lá atrás e de agora. Em 1980, em relação a 2020, vou te pegar só um produto, posso pegar outros, tá, Roberto? Mas para você ter uma noção. De 1980 para 2020, a área de algodão do Brasil ela reduziu 60%. Então, nós diminuímos a área plantada de algodão, mas a produção aumentou 330%. Então, isso é um Incrível. negócio incrível. Na área, por exemplo, de tecnologia, hoje se usa muito aquela expressão que se chama de desmaterialização. O que que é? É você produzir usando menos recursos, mas produzir mais. Então, se você pegar, por exemplo, um iPhone, né, o ícone da tecnologia hoje, que todo mundo hoje ficou viciado no iPhone, no Instagram, no Facebook, WhatsApp, essa coisa toda. Hoje você tem aqui, em média, 22, 24 produtos que, naquela época que você falou, não estavam aqui dentro. Você tinha que ter um despertador separado, você tinha que ter um telefone separado, você tinha que ter uma câmera separada, você tinha que ter uma calculadora separada. Todos esses equipamentos eletrônicos, eles estão aqui dentro hoje. Isso é a desmaterialização, né? Você produz mais com menos lítio, com menos material que você vai extrair de recursos.
É isso que a agricultura brasileira fez. Se você pegar que você reduziu em 60% a área plantada e aumentou 330% a produção, isso é incrível. O É salto 400 de eficiência. então, é exatamente isso. Então, o Brasil ele tem esse número para exercer esse poder de alimentar o mundo. Isso não é nenhum ufanismo, e muito pelo contrário, Roberto. Eu acho que daqui para frente nós temos que começar a assumir essa responsabilidade. Você já imaginou agora nesse pós-pandemia? O que um médico se preocupa no meio de uma pandemia? Primeiro, com o tratamento, e o segundo passo, o que é? Com a alimentação do seu paciente. Então, imagine o papel do Brasil na estabilidade democrática hoje do mundo. Nós estamos mandando comida para 190 países. Então, o papel do Brasil hoje, nessa estabilidade do globo hoje, é incrível. Nós não podemos ter nenhum problema aqui, porque pessoas lá, não é só na China, não, mas no mundo inteiro, vão se ressentir dessa falta do alimento brasileiro. Mas a gente nunca, assim, pisou na ONU, né, na FAO, dizendo o seguinte, falando um pouco mais grosso, né? A gente sempre foi um pouquinho, digamos, e aí não quero Nelson responsabilidade. Rodrigues, né? Meio Nelson Rodrigues, Meio né? Nelson Complexo Rodrigues. vira-lata, É, aquela. É. exata, uma ótima comparação, né? E assim, achei interessante essa sua posição. Não temos que ter vergonha de ser exportador de commodities. É isso daí mesmo. Eu vendo comida. Tá? Então, nós somos protagonistas desse mercado. Ah, hoje em dia, a posição, digamos, política nesse cenário também mudou pela dimensão da produtividade brasileira? Sim, eu diria assim, o agro ele se mostra mais, ele foi mais para a vitrine, mas ele ainda, por determinados segmentos da sociedade, da imprensa, às vezes da elite, da intelectualidade, ele não é muito bem compreendido ainda. Eles ainda imaginam o agro algo como, às vezes, meio latifundiário, sabe, aquele sistema meio Sim. escravocrata. Não, isso Sim. acabou. É meio destruidor do meio ambiente, o agro do desmatamento. Não, 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 não. Hoje, por exemplo, você não consegue exportar 1 quilo de soja, vamos pegar aqui um outro produto, ou açúcar, se você não tiver um compliance ambiental, isso não tiver muito bem, né? Então, eu acho que falta essa comunicação interna e externa. Eu acho que o Brasil ainda ele não sabe se vender, né? E agora a gente tem números, a gente tem que pegar setor por setor para a gente poder mudar isso. Quer ver uma coisa interessante? Vamos pegar o suco de laranja, que é um produto bem típico aí do brasileiro. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros também não sabe disso. Primeiro que se você tirar o mercado norte-americano, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 7 foram produzidos aqui no Brasil. E não só isso, o suco do Brasil, o suco de laranja brasileiro, ele é importante porque ele dá sabor. Por exemplo, o suco americano, dificilmente ele é bebido sozinho, ele precisa ser misturado com o suco brasileiro, para que se dê, porque é um suco azedo, é um suco ruim. Então, o suco brasileiro, ele adoça, vamos dizer, o suco americano. Mas veja, de cada, para você ter mais ou menos uma noção, para cada 2,8 hectares que você tem de laranja plantada aqui no Brasil, você tem 1 hectare em vegetação preservada dentro dessas fazendas. Isso é incrível. Nenhum outro concorrente do Brasil, nenhum outro chega próximo disso. Então a gente produz com eficiência. Para você ter uma noção, 84% do mel, por exemplo, produzido em São Paulo, que é o maior estado citrícola do Brasil, 84% do mel do estado de São Paulo é nas regiões de laranjais, o que mostra a eficiência, o que mostra o cuidado ambiental. E, no entanto, a gente tem essa discriminação, o Brasil é o que desmata, o Brasil... Claro que a gente tem lições de casa a serem feitas, mas o Quem avanço... não tem, né, ministro? Quem não tem? Como? E como, né? Aliás, é uma coisa interessante, eu estou dizendo, ninguém está querendo tampar o sol com a peneira, mas eu acho interessante quando a gente tem um problema aqui, é uma queimada, mas quando é lá na Califórnia é um incêndio. É um Daí, acidente. É um acidente. daí você já começa a ver né, as colocações. Aliás, há 30 anos, já que você falou, eu embarcava em um avião aqui no Brasil,
eu ia para lá para falar das mesmas coisas, para falar do desmatamento, para falar das queimadas. Claro, a gente tem problema. Falta, por exemplo, regularização fundiária na Amazônia, porque eu gosto de brincar, Roberto, para tentar explicar um pouco isso e por que que eu acho que nós vamos ter a década brasileira, porque o Brasil talvez seja o único país no mundo hoje, como potência agrícola, aonde alguém ainda pode receber um título como sendo o primeiro proprietário da terra. Porque se você pegar na Europa, já deve ter, sei lá, 500 proprietários cada pedaço. O Brasil não. Eu brinco assim que o Pedro Álvares Cabral, ele chegou só no Centro-Sul. Ele não chegou no norte, na Amazônia ainda, porque grande parte daquelas terras ainda são terras devolutas. São terras que ainda não têm dono. E essa falta da propriedade privada é que você leva a esses desencontros na área ambiental e assim por diante, né? O amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, nós já expusemos algumas vezes esses números, né? Mas o Brasil tem a maior floresta nativa do mundo, ainda, né? Ainda. E a Amazônia beira 80% disso preservado, tá? Que é o foco do seu Macron e todo mundo falando, tal. Quer dizer, pega fogo lá na Basílica lá dele, ele não conseguiu apagar o incêndio, mas está preocupado com as nossas árvores lá aqui na Amazônia, ok? Todo auxílio é bem-vindo. Eu queria até aproveitar, já que você estava citando o aspecto dos Estados Unidos, né? Eu vi há pouco tempo atrás, acho que há uns 2 meses atrás, que o preço da soja brasileira estava conseguindo bater lá no mercado norte-americano e fazendo estrago lá, né? Porque nosso padrão de eficiência fez com que isso preocupasse. Esse cenário também, ele está se consolidando na soja especificamente no mercado mundial? Sim. Só pegando um pequeno gancho, já que você falou aí do Macron, né, e a gente está vivendo a era das fake news, a gente teve até uma CPI das fake news lá Sim. no Congresso Nacional, mas a minha opinião, Roberto, eu acho que é o seguinte, as maiores fake news hoje do mundo é exatamente sobre a Amazônia, é impressionante, é uma coisa incrível, não sei se você se lembra, mas no ano passado o Macron, ele publicou, quer dizer, um presidente da República, um líder de Estado, né? Ele publicou uma foto sobre incêndios na Amazônia, que era uma foto de 20 anos atrás. É um absurdo Negócio, isso. e como ele foi a Gisele Bündchen, o Sim, Leonardo sim, DiCaprio, aquele sim, piloto de Fórmula 1, Lewis sim, Hamilton, quer dizer, sim, o sim, Cristiano Ronaldo como jogador de sim, futebol. Então, sim, é incrível como sim, essas pessoas, todas eles publicando fotos falsas, fotos sim. que não eram da Amazônia. Aí, o brasileiro, inclusive, era muito criativo, depois ele ficava fazendo aqueles memes, aquelas coisas. Mas aí pegava uma girafa morrendo lá, É isso. mas é exatamente isso dos absurdos em que a gente acabou chegando. E a gente só tem a lamentar agora. Nós precisamos fazer uma contraofensiva nisso, não agressivos e nada, mas Sim, com sim. informações. Precisamos ir aos Educativa. fóruns internacionais, uma ONU, uma FAO, e dizer, olha, não é assim, esses são os nossos. O Brasil hoje, como você bem colocou, ele tem o maior ativo ambiental do mundo. Nós temos 30% das matas do planeta. O país inteiro hoje tem 66%, quase 67% em áreas nativas. Não são florestas que foram reflorestadas, não, são Sim. florestas originais ainda. Nativa, nativa, Então, isso, nativa. isso, isso é um ganho ambiental incrível, que infelizmente a gente não sabe. Por exemplo, o produtor americano, quando ele produz uma tonelada de soja ou uma saca de soja, ele não tem a legislação de EPP, ele não tem a legislação da reserva legal, e, no entanto, nós não temos nenhum prêmio por essa sustentabilidade que nós temos. A matriz energética nossa está girando em torno aí de 47%, 48%, a média mundial é 13% em termos de energia renováveis. Então, esses ativos ambientais, infelizmente, a gente não está sabendo vender. Eu acho que chega um momento que a gente vai ter que fazer. E não só isso, Roberto, de ter um ativo ambiental, já que você citou a soja. Como a gente está no trópico, o Brasil ele tem um teor de proteína, a soja brasileira, muito maior do que a soja da Argentina ou a soja norte-americana. Então, isso é incrível, né? Eu sempre gosto de dizer, o Brasil é um país abençoadíssimo, porque o que Deus colocou aqui são coisas assim, e não só isso, olha que coisa, os nossos portos, você estava falando aí, por exemplo, de infraestrutura,
O Brasil está recuperando. Primeiro que o Brasil, isso mostra um pouco a eficiência do agro, Roberto, porque nós atingimos esse termos de preço e igualamos ao preço da soja americana sem basicamente ter nenhum acordo comercial. E O sem Brasil nenhum apoio de infraestrutura, né? não, Com a não, não, pior não. infraestrutura do mundo. Primeiro, sem acordo comercial, quer dizer, o Brasil está fazendo isso no peito e na raça. O agricultor americano ele tem um NAFTA, ele tem vários tipos de acordo com a Europa. O Brasil, como diz o Caboclo, malemar, nós estamos ali atrelado com o Mercosul e aquilo não anda, aquilo não, né? Então, agora que a gente vai assinar um acordo aí com a União Europeia, e é até engraçado, quando a gente vai assinar esses acordos comerciais, que vão cair essas barreiras, recrudesce esse tema ambiental, né? Quer dizer, se percebe nitidamente, claro que a questão ambiental é importante, a gente tem que tomar conta, mas a gente tem que também saber discernir que às vezes você tem aí uma legislação, um protecionismo comercial por trás disso tudo. Mas e o segundo ponto é aquilo que você colocou, essa falta realmente da infraestrutura, ela é gritante. Você não sabe a falta, por exemplo, de uma ferrovia, de uma hidrovia. Nós temos 3 Mississippis, Roberto. Nós temos ali o Telespires, o Araguaia, o Madeira, que são rios equivalentes aos Mississippi nos Estados Unidos, e Olha, todos eles inaproveitáveis ainda no Brasil. que coisa. A gente tem visto o ministro Tarcísio aí com setembro ferroviário, fez aí um ruído, graças a Deus, impressionante, com Sim. concessões e tal. A gente consegue avaliar a redução de custo de frete? O agro já tem uma visão do que pode acontecer daqui para frente, quando todas essas ferrovias estiverem minimamente em operação? Esse ano agora, de 2021, Roberto, pela primeira vez, a gente chama os portos do Arco Norte, os portos do Norte, eles vão superar os portos do Sul nas exportações. O ministro Tarcísio ele tem feito um excelente trabalho. Tudo isso, se for adiante, nada disso andar e parar, a gente acredita que pelo menos em torno de 20%, dependendo do que você conseguir, até 30%. O que acontece hoje, Da redução do frete, do custo do frete? o custo do frete, tá? Ixi, É um olha só. negócio incrível isso. Isso, se você levar que agora também você está aumentando o Panamax, aqueles navios que podem cruzar o canal do Panamá. Isso vai dar um poder de fogo, de competitividade para o agro brasileiro, é incrível. Agora eu vou falar um negócio que às vezes o seu vai sair um pouco aqui do tema da À sustentabilidade, vontade, mas à vontade. como bom espanhol eu não posso deixar de dar um pitaco aí, cutucar onça com a vara curta, mas isso não é uma crítica pessoal, mas é uma observação. Eu acho que o Brasil ele tem que olhar mais para as suas instituições e conhecer um pouco mais. Isso é o processo democrático. E, por exemplo, a questão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, Roberto, um ministro do Supremo, ele pode afetar a minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, mais do que qualquer presidente da República, do que qualquer governador, prefeito, vereador, senador, deputado. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, uma das coisas fundamentais agora para esse agro do Nortão, como a gente chama, é a Ferrogrão. É importantíssimo essa ferrovia. E você vê um único homem com uma canetada, isso não é uma crítica, mas a gente tem Sim, que colocar isso, o sim, ministro Alexandre de Moraes, ele derrubou o projeto, o eu li. licenciamento e o início de concessão ou privatização, não sei qual que o ministro Tarcísio vai fazer. Então, inclusive, é uma coisa interessante, que a alegação do Ministério Público que entrou com essa ação é porque a Ferrogrão ela vai aumentar o alcoolismo entre os índios. Quer dizer, você está fazendo um tipo de associação que é uma coisa assim, doída. A gente está falando de sustentabilidade, a gente é a favor da sustentabilidade. Tem coisa mais amigável do que você transportar um produto agrícola numa ferrovia em relação a um caminhão? O consumo de diesel não tem nada mais amigável ao meio ambiente do que você mudar essa matriz de transporte. E, no entanto, a gente pode citar, por exemplo, agora o caso de Belo Monte, né? É isso que eu ia falar, né? Quer dizer, a gente teve um debate sobre Belo Monte, a ministra Marina preocupada, não sei o quê. Não fizemos o lago, né? Mas teve um desmatamento para fazer a usina
e estamos produzindo acho que 5% da energia, né? Hoje, Belo Monte, eu sei disso porque eu fiz questão de pegar lá atrás os meus filhos e levar lá, e a gente foi ver a Olha, construção. Só para você ter uma ideia, para atender de 2000 a 2012, que foi essa época aí desses governantes que você colocou, Roberto, apenas 6% das novas hidrelétricas elas foram com reservatório. Todo o restante foi a fio d'água. Então, se você pegar hoje Belo Monte, ela tem 18 turbinas. Das 18 turbinas, uma única está funcionando e com metade da potência. Por quê? Porque lá atrás nós tomamos essa decisão absurda de fazer uma usina a fio d'água. Existe um pensador americano que chama Thomas Sowell que ele fala o seguinte: não existe nada mais perigoso para uma democracia do que aquelas pessoas que tomam as grandes decisões não serem responsáveis em pagarem os seus custos. Exatamente isso que define Belo Monte, porque aquelas pessoas atrás que tomaram essas decisões, eles não estão pagando essa conta. Quem está pagando essa conta hoje é o brasileiro, que sim, está gerando uma termoelétrica e poderia sim, estar gerando uma energia renovável, oriunda da hidrelétrica. Com isso, todo mundo está batendo o custo da energia hoje. Então, essa visão errada de sustentabilidade, de não aproveitar o potencial. Se você pegar, olha que coisa absurda. Se você pegar um país como o Japão, que é um grupo de ilhas, o sim. Japão. O 20 Japão vezes menor que o Brasil. e o Japão, Roberto, ele tem 3 vezes mais lagos em energia hidrelétrica do que o Brasil, que é um continente. Como é que pode isso? A Coreia do Sul, que é minúsculo, que é tamanho de São Paulo, tem 1/3 a mais. Então, veja o potencial que a gente está. É que eu digo, o Brasil, essa falta de progresso, essa falta de prosperidade, ela não é obra do acaso, não é obra do destino, não. É obra desses resultados desastrosos que a gente acabou tomando aí no passado.